Aqui estamos nós. Vamos ver se todo mundo volta. Vamos lá, vamos tentar de novo. Isso, vamos tentar de novo. Cadê o pastor Pedro? Agora veio. Quando tudo der errado, desliga e liga de novo, costuma dar certo, né? Creio que vamos receber ele agora na nossa tela e daí para frente, coro vai pegar aqui. Pastor Pedro, estou lhe esperando. Foi requisitado para estar. Aceita aí, por favor. Estamos esperando pelo pastor Pedro Júnior. Conectando. Agora, finalmente. Vai ser assim na volta de Jesus. Quando menos esperarem, aí ele aparece. Ok, vamos esperar que o sinal da internet hoje esteja favorável, mas quero dar as boas-vindas, meu amigo de longa data, e diretor do nosso seminário Sião, já foi diretor da EPOI, e sempre trabalhando na área do ensino, de teologia, mas nós não queremos perder tempo. Dê sua saudação aí, pastor Pedro, por favor. Primeiro já me desculpando aí pelos os entraves midiáticos, né? A gente, como o senhor falou aí, a gente tem pouca experiência. Eu estava pegando ajuda aqui, não queria entrar de jeito nenhum, ia entrar na tela do computador, mas estamos aqui. Amém. E eu agradeço a Deus por essa grande oportunidade de nós podermos conversar com o nosso povo aí. Amém. Deixa eu entrar com uma pergunta, então, que a gente calcula que está na mente de muita gente, alguns nos assistindo e outros ainda não. Nós já estamos vivendo um tempo apocalíptico. Isso aqui é o início da grande tribulação. É uma tribulação. Não sei se é a grande, né? Mas fale sobre isso, por favor. Pois é a tribulação, mas não é a tribulação. Estamos atribulados, mas não é. E algumas pessoas têm levantado essa questão e eu tenho falado o seguinte, isso não é sombra. Nem sombra é de uma tribulação. Antes de falarmos propriamente a respeito desse assunto, eu quero ler um texto, tá, de 2 de Pedro, no capítulo 3. Vai estar muito dentro do assunto que nós vamos tratar aqui nesse tempo que nós passarmos juntos. 2 de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1. Tá? Olha que Pedro escreve. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação ou lembrança o vosso ânimo sincero, ou seja, a vossa mente esclarecida. Pedro está falando para as pessoas que conhecem a palavra. Para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, mandados do Senhor e Salvador, mediante vossos apóstolos. E ele continua dizendo, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo onde está a promessa da vida do Senhor, porque desde que os pais dormiram essas coisas permanecem desde o princípio da criação. No versículo seguinte ele vai falar, eles voluntariamente ou deliberadamente ignoram isso. E que pela palavra de Deus, desde a antiguidade, existe céu e terra, e foi tirada por meio de água e até hoje subsiste. Pelas quais pereceu o mundo, então, coberto com águas do dilúvio. Aí ele começa a falar alguma coisa importante. Ele fala, mas os céus e a terra... Para quem está chegando agora, você leu 1 de Pedro... 2 de Pedro 3, é segunda. 2 de Pedro 3, tá. Sim, estamos no capítulo 7, versículo 7. Versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam, como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então o Senhor está preparando um tempo da terra para juízo. E o outro diz, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O que isso já começa a mostrar para nós o tempo que nós estamos vivendo? A gente está andando num tempo normal, as coisas estão acontecendo, casando, fazendo, trabalhando, e de repente, de uma hora para outra, as coisas acontecem. Essa palavra, quando o Senhor diz que para o Senhor 1000 anos é um dia, porque o Senhor não precisa de tempo para fazer as coisas acontecer. E olha o tempo que nós estamos vivendo, como a nossa vida tem mudado em poucas semanas. Em poucas semanas. Se a gente está vendo isso acontecer, imagina o que Deus não pode fazer. Ele continua dizendo que o Senhor não retarda da sua promessa,
ainda que tem por tardia, mas é longânimo, porque ele não quer que ninguém se perca. E no versículo 10 ele vai dizer, mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Ele não está falando isso para a igreja, ele está falando da volta dele aqui à terra. Tá? Sim. E ele continua no 11 dizendo, havendo, pois, de perecer essas coisas, todas essas coisas, olha que coisa interessante que Pedro fala. Que pessoas vos convém ser? Se em santo trato e piedade, aguardando a presença do dia de Deus, em que os céus e o fogo se desfarão, e os elementos arderão e se fundirão. Que pessoas nós devemos ser nesse tempo? Ele continua dizendo, mas, segundo a vossa promessa, aguardamos novos céus, nova terra. No 14 ele vai dizer, por esta razão, olha o que Pedro vem falar para nós, por esta razão, amados, aguardando essas coisas, procurai, ou seja, se empenhe, que deles sejais achados em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Como também o irmão Paulo escreveu, tal. Ele vai falando mais algumas coisas. No versículo 17, ele vai dizer uma outra coisa também muito interessante. Portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Ou seja, o tempo que a gente ouve tanta coisa, jogando um monte de gente para baixo, e Pedro vem justamente falar, parece que Pedro está vendo esse tempo, olha só, não se deixa aterrorizar pelos fatos, pelos eventos, pelas notícias que estão chegando para vocês aí agora. E no versículo 18 ele termina dizendo, antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor, Jesus Cristo, e ali seja toda a glória, e assim agora como o dia da eternidade. Amém. Amém. Bem, pelo que a gente entende, Deus já interviu de forma dramática na vida do homem em situações anteriores, né? Pedro não viveu uma calamidade como nós estamos vivendo, mas está dizendo para nós que quando essas coisas acontecerem, a gente tem uma postura para assumir. Basicamente isso que Pedro está falando. Exatamente. A gente tem que ter uma postura definida com o Senhor para que o Senhor saiba quem nós somos e o que Ele pode fazer por nós. Essa intervenção de Deus na vida do homem, ela acontece de forma dramática e eu destaquei 3 momentos interessantes nesse processo. O primeiro dele foi com o dilúvio. Gênesis 6 vai falar sobre o dilúvio. Falamos sobre a história de Noé e que o Senhor, que o juízo, veja bem, o juízo ele vem sobre todos os homens. Então o que foi isso? Foi uma ação global de Deus por causa da sua santidade. A santidade de Deus estava ferida. Ele só vai ver algo diferente justamente em Noé. Tá? Então, o versículo 5 de Gênesis 6 ele vai dizer o seguinte, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Ele fala, vou fazer desaparecer o homem. Versículo 11 ele vai dizer, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. O Senhor, de uma vez só, ele trouxe juízo sobre a terra. Então, foi uma ação global, porque foi para todo homem, à exceção de Noé, para que a raça humana continuasse dentro do projeto que Deus estabeleceu para o homem. No segundo momento, a gente vê em Gênesis 18 sobre Sodoma e Gomorra. Foi uma ação global de Deus? Não, foi uma ação pontual. Tá? Por causa de quê? Por causa da santidade do Senhor. E o mais interessante disso é que o Senhor ainda pergunta, a divindade pergunta, nós devemos falar para Abraão sobre essa destruição? E no final, Abraão fica sabendo e intercede. Né? A gente vê que ele pergunta, Senhor, se tiver 50, 45, 40, 30, 20 e chega a 10, não seria destruído. Mas só tinham 4 pessoas. Ló, sua esposa e suas 2 filhas. O Senhor viu que aquelas 4 pessoas não eram suficientes para que ele deixasse de destruir aquelas cidades ali.
Mas um detalhe importante para que a gente já veja algum sinalizar de Deus é que a destruição de Sodoma e Gomorra só ocorre depois que eles saem. Ou seja, alguma coisa o Senhor já está sinalizando de que a gente não vai passar por algumas coisas. Eu particularmente, creio assim. Existem outras correntes teológicas que vai passar pela tribulação, vai ser arrebatado no meio da tribulação, outro que nem vai ser arrebatado. A gente sabe disso, mas nós sabemos aquilo que nós cremos, tá? Então a gente observa que o anjo puxa pela mão. Eles demoram tanto que o anjo puxa pela mão. Sai com eles arrancando. Então tipifica muito a tribulação de que o Senhor vai nos arrancar com mão forte também, tá? Aí tem a história da mulher de Ló, que virou estátua de sal, o pessoal acha que virou lá uma bonequinha. Não. O texto original fala que ela demorou-se. Ela olhou para trás porque ela demorou-se, ela ficou presa às coisas do mundo. E ficou. A cidade foi destruída e ela ficou. E ela não morreu na cidade, ela morreu no caminho, mas foi suficiente para a destruição alcançá-la. E um terceiro agir de Deus nessa questão de destruição, de uma praga, de uma intervenção do Senhor, ela vai acontecer justamente as pragas do Egito. O que a praga do Egito demonstra? Juízo. É juízo? Êxodo 7 fala sobre isso. Tá? É uma ação também pontual? Pontual. Aí foi por causa da santidade de Deus? Não. Aí já foi por causa do seu povo de Israel. Versículo 4, o versículo 4 do capítulo 7, ele vai dizer o seguinte: Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito. Aí ele fala uma frase interessante, ele diz o seguinte: com grandes manifestações de julgamento. Olha o julgamento do Senhor. Tá? Então a gente observa que o Senhor, ele já interveio algumas vezes na vida do seu povo, na vida do homem, em função de algum motivo. Ou foi pela sua santidade, ou foi pelo seu próprio povo. Pensei que tinha congelado. Não. Não. Você falou sobre a grande tribulação. Há um versículo que sempre me chama a atenção quando alguém questiona, né? Lá em Apocalipse diz: ele nos livrará da hora da tentação. Não fala que ele nos livrará na hora, que parecia que a gente estaria no meio e ele conosco. Fala da hora, né? Então, ele nos tirará, nos impedirá de passar por esse momento ruim. Então, sempre que você estiver falando, que estivermos comentando aqui, para aqueles que chegaram agora, para o pessoal que é novo na palavra, antes de qualquer grande tribulação, antes de fim de mundo, tem um episódio do arrebatamento da igreja para acontecer, né? Então, que isso fique marcado na nossa mente. Não vem fim de mundo antes que a gente saia daqui. Apesar de que haver outras correntes teológicas que creem diferente disso. Mas a nossa visão é que seremos arrebatados antes da tribulação. Ok, deixa eu aproveitar que você está falando de eventos cataclísmicos para a gente falar dessa pandemia, não é? O homem já passou como em Sodoma, como no Egito e tal. Entendemos que é uma intervenção de Deus. Agora, e essa pandemia? Tem intervenção de Deus? Deus está só no pano de fundo, lá nos bastidores? Isso é ele mesmo agindo, porque há questionamentos, né, que sempre vêm à minha mente. Por exemplo, você falou do Egito. O Senhor fala assim: fiquem dentro de casa que eu vou soltar meu anjo. E é o anjo da morte. Mas o Senhor fala como sendo um anjo. O anjo vai passar. Então, Deus, como Senhor do universo, eu entendo assim, ele tem o direito de chamar quem quer que seja de agente dele, ainda que seja para trazer mal, trazer um juízo, né? Então, às vezes as pessoas ficam achando: o anjo do mal trabalha para Deus. Não, todos estão debaixo do domínio dele, não tem jeito. Até Satanás, né? Só isso. Deixa. Senão, se eu soprava, ele apagava. E acabou. O Senhor criou até o dia do mal. O Senhor criou até o mal para o dia do mal. O ímpio para o dia do mal. A Bíblia diz lá, é verdade. Então, a gente às vezes acha que tudo aquilo que é do mal, Deus não está no negócio, a gente tem que orar e tem que queimar. Não é bem por aí. O Senhor
usou o seu próprio povo. Deus usou outras nações para castigar o seu próprio povo. Entendeu? E eram povos que adoravam a outros deuses. Mas quanto a essa... Vamos para a nossa pandemia. Isso. Com relação a essa questão das pandemias, na história do homem, a gente precisa analisar dois aspectos. O primeiro é o seguinte: o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo na igreja? Como que a igreja vem se comportando durante todos esses períodos catastróficos, quer seja por pandemias, quer seja por catástrofes naturais, etc. Então, a gente primeiro precisa entender o que é pandemia, porque é diferente de epidemia. Epidemia é uma virose que se espalha dentro de um país, de uma região. Pandemia é quando ela alcança outros países e continentes. Tá? Então, fica aquele negócio: quantas pandemias mundiais aconteceram? A gente listou 10. Eu acho que existem somente essas 10, contando com esse Covid-19, esse famigerado Covid-19, né? Então, a pandemia ela vai se caracterizar justamente por causa disso, quantidades de pessoas portadoras que são afetadas, né? E ela pode ser por bactérias, por vírus. Traz um profundo dano à humanidade de um modo geral, como se fosse uma catástrofe. Tá? Então, a gente tem... eu separei por eras, tá? Por idade antiga, média, moderna e contemporânea. O que aconteceu nesse período dessas idades? Como estava a igreja e como ela se portou durante... A humanidade se comportou e a igreja também. Então, a gente começa pela idade antiga. Tá? A idade antiga começa ali no ano 4000 a.C. e vai até 476 com a queda do Império Romano, tá? Que foi tomado pelos germânicos, porque antes eram os italianos, né? Nesse período não há registro de pandemia. Entendeu? Não há registro de pandemia. O que acontece com a igreja? Vamos começar a falar a respeito da igreja para cá, deixando um pouco o Antigo Testamento para trás. A igreja cresce, e detalhe, ela cresce justamente numa era sombria. É isso que talvez nós temos que entender. A igreja, ela vai... De que época? Da Idade das Trevas, não? Não, nós estamos na Idade Antiga, tá? Então, esse começo da igreja. A igreja começa no ano 30, aproximadamente, né, depois da morte de Jesus, e ela vai se desenvolver durante muitos séculos, a gente vai falar sobre isso, e nesse período ela cresce apanhando, ela cresce num tempo sombrio, é sombrio para a igreja do Senhor. Só que nesse período após os apóstolos, que se destacaram, que nós conhecemos porque nós temos sido escritos, aparecem outros homens também que talvez grande parte da igreja não conheça, né? Por exemplo, ali os apóstolos, Clemente de Alexandria, eu destaquei alguns, Clemente de Alexandria, no ano 150, 216, Orígenes de Alexandria também, a partir do final do século II. Agostinho, que foi Pode economizar os anos, que eu estou tentando anotar e não estou conseguindo. Então... Tá bom. O pessoal tem uma situação cronológica aí. E Santo Agostinho, que virou... Tá bom, entendi. Virou um desses baluarte aí da igreja, o chamado Santo Agostinho. Então, durante esse período, a igreja sofre muito e ela vai, mais ou menos, desde a morte de Jesus, a sua ascensão, até o ano 313, com um grande sofrimento. Inclusive, ela teve 10 grandes perseguições romanas. E ela se sustentou. E ela foi forjada no fogo. Ela foi forjada no fogo. Tá? Até que em 313, a gente conhece a história, a igreja ela passa a fazer parte do Estado romano, passa a ser igreja oficial romano, aí os problemas começam. Tá? Porque a gente vai ver que o foco começa a mudar um pouquinho do contexto da igreja. E essa história ela vai continuar até a Idade Média. E na Idade Média, a gente esperando que as coisas melhorem, as coisas pioram. As coisas pioram. Porque a Idade Média vai começar em 476, de novo, agora com a queda do Império Romano para os germânicos. Começa aí a Idade Média. E o que acontece na Idade Média em termos de peste? Uma peste. Uma pandemia. Que todo mundo fala e todo mundo conhece.
né? Que é a peste negra, né? A peste bubônica. Ela se dá porque na higiene, a falta de higiene, de um modo geral, o modo de viver do povo contribuiu para que isso acontecesse. Calcula-se ela durou cerca de 10 anos, tá? E calcula-se que tenham morrido cerca de 50 milhões de pessoas. 10 anos, 50 milhões de pessoas. Para nós, hoje, 50 milhões de pessoas não seria nada tão... Considerando que nós temos 7 bilhões e 700 milhões de pessoas no mundo. Mas, para aquela época... 1/4 da população do Brasil, mais ou menos, né? 1/4 da população brasileira. Naquela época, se calcula 1/3 da população europeia. Lá, isso, 1/3 da população europeia, ela teria sucumbido a essa peste negra, né? Então, durante todo esse período, ele vai perdurar apenas com essa peste negra, né? Ok. E como estava a igreja nessa época? A igreja cristã, nesse período aí, como é que ela se comportou? A igreja ainda estava se definindo por causa da junção com o Estado, igreja e Estado, mas a igreja, como é que ela se manifestou nessa época? Talvez seja um dos capítulos mais tristes da história. A gente primeiro precisa entender uma coisa. O que é uma história oficial do cristianismo, tá? O que é uma história oficial e o que é uma história do cristianismo, uma história não contada, que eu acredito. O que é uma história não contada? A partir da idade, principalmente na Idade Média, a igreja tinha um fortalecimento muito grande. A igreja, ela não somente dominava a sociedade, de um modo geral, no mundo, no plano espiritual, mas também no plano material. E tinha um domínio material. Então, ela cresce muito, tá? E a economia é feudal, é ruralista. Os grandes, os bispos, os abades, eles se tornaram os maiores senhores feudais. Ou seja, a igreja trabalhava para ela mesma. Mas o povo estava feliz com isso? Essa é uma outra questão. Porque entre muitas guerras, né, muitas guerras que houve nesse período, inclusive a Guerra dos 100 Dias, muito famosa, né, entre a França e a Inglaterra, aparece Joana d'Arc, que depois foi queimada e depois virou heroína, virou até santa. Havia virou santa. Uma insatisfação muito grande. E o povo não estava feliz com isso, tá? Porque além de a igreja ela fugir do foco, principalmente do evangelho, que mal eles conheciam porque não tinham acesso, havia toda uma insatisfação social, tá? E a partir de um determinado tempo, começaram a ver o ressentimento crescente, começaram a aparecer pessoas que começaram a trabalhar as grandes reformas da igreja, tá? As grandes reformas da igreja, isso ainda no século XV, tá? Porque a reforma só vai acontecer um pouco depois, ali no século XVI. Mas logo depois desse período, que é tão antagônico essa questão da igreja, da supremacia da igreja, que esse período da Idade Média é conhecido como o período das trevas. Como que pode a igreja ser tão dominante e ser o período das trevas? Porque é um obscurantismo profundo que o povo tinha de não conhecer nada e ser dominado por pessoas que estavam totalmente fora do contexto daquilo que o Evangelho preconiza para nós. Mas mesmo antes do início do ano de 1500, já havia um monte de reformadores trabalhando nisso, até que a gente entra na Idade Moderna, em 1453, com a queda de Constantinopla. Observe que começa a Idade Média com a queda do Império Romano, pelo germânico, e agora a Idade Média, ela vai... Eu tive uma travazinha aqui por causa do celular. Tá. Ok. Ela vai ter uma nova idade, vai começar justamente com uma queda de novo do Império Romano, agora só que o Império Romano Oriental pelos turcos, que é a queda de Constantinopla, né?
Em 1453 começa aí. Deixa eu interromper um pouquinho. Quando você fala o Império Romano caiu, já houve a queda do Império Romano, mas espiritualmente não é esse ensino de que espiritualmente o Império Romano ainda está no comando, até que os 10 dedos da estátua, lembrando da estátua que Nabucodonosor lá do sonho, que Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa, depois o Império Grego, depois o Império Romano e, o final, o Império dos 10 dedos, que é uma mistura de barro e ferro que não tem liga. E isso já aconteceu, mas é profético também para o futuro, sobre os 10 impérios que vão ocorrer e, no final, vão cair, vão entrar em conflito entre eles mesmos. E isso já é um ponto futuro. Isso é um ponto futuro. Em que... mas e o pessoal que fala, já que você está dentro desse ponto, que os 10 dedos da estátua são, por exemplo, muito provavelmente a comunidade europeia, né, o mercado comum europeu, que não tem liga, como ferro e barro não dão liga, né? Estão juntos, mas não dão liga, e eles não conseguem, por exemplo, realmente se unirem nos propósitos, e que no final vão ficar só 10, mas eles só entram em ação quando o Império Romano definitivamente sair de cena. Então, hoje nós estaríamos em que império? Você falou que historicamente o Império Romano caiu, mas espiritualmente ele não estaria no comando até hoje, até pela força da Igreja Romana e tudo mais? Se não quiser comentar sobre isso... Não, posso comentar. Veja bem uma coisa. Esse Império Romano a qual se refere é um império de Roma como no falso profeta. Tá? No falso profeta. O Império Mundial, que vão ser 10 cabeças, ele vai ter um grande líder, ele não tem um ajuste, mas vão se ajustar e depois vão se destruir. Quando a gente fala de Roma, do Império Romano, a gente está falando de um falso profeta. Isso aí está muito bem definido e a gente até anda meio preocupado com o que está acontecendo atualmente aí, não vou nem entrar no detalhe. Tá? Mas na Idade Moderna, né, a partir de 1453, é um outro período que vai até 1789 com a Revolução Francesa. Também não há registro de pandemia. Não há registro de pandemia, né? Não há registro de pandemia. Não há. Interessante, então, né? Então, essa nossa pandemia é muito exclusiva. Olha, é um privilégio que nós que vivemos essa nova idade contemporânea que a gente não gostaria de ter, mas está sendo nossa. Infelizmente, está sendo nossa. Mas se não houve na história, até na história moderna, nenhuma pandemia, o que marcou a sociedade e principalmente marcou a história da igreja? Esse que é um detalhe importante. A pandemia agora está marcando a nossa vida. O que aconteceu? Esse é um detalhe importante. Por quê? Justamente nesse período, observe que a Idade Moderna ela vai de 1453, já chegando em 1500, e até 1789, com a Revolução Francesa. Olha o que acontece. A ciência multiplica, o comércio multiplica, a filosofia, cresce muito. Em 1500 o Brasil é descoberto, então nós já estamos fazendo, nosso país já está fazendo parte dessa história. E muito perto ali da própria descoberta lá dos Estados Unidos, que vai muito paralela à nossa. Em 1513 aparece o protestantismo. Tá? Na verdade, o protestantismo não. Na verdade, em 1513, com Lutero, o protestantismo, a reforma, ela explode. Tá? Ela explode em 1513. Porque antes já haviam outros reformadores. Né? Bem lembrado. Mas anti-reformadores, porque a gente vai ver que já havia um João Calvino, que é um homem que vai influenciar muito a teologia hoje, né? Teologia hoje. Logo depois, ali, a partir de 1560 e tal, vai aparecer um homem chamado Jacobus Arminius, que é o Arminius, que é o nosso, que tem a famosa teologia arminiana, né? E aí fica essa discussão que muitas vezes não vai levar a lugar nenhum, e as pessoas às vezes têm mais preocupação com isso do que propriamente com outras coisas mais importantes. Mas não foi uma exclusividade, do Lutero. O Lutero fez parte desse processo de poder
levar a cabo, ou seja, se expor, porque durante todo esse tempo, e por isso que a igreja, ela entra, a igreja do Senhor, eu creio, a igreja que nunca deixou de seguir o Senhor, ela entra mais da história, porque todos que se levantavam contra a igreja morriam torturados, queimados, etc, etc, etc. Tá? Mas a chama do evangelho, do verdadeiro evangelho, ela nunca se apagou. Né? É que Lutero foi o que ganhou os holofotes, foi o que se destacou, mas já havia antes dele outros mantendo a fé e que não aceitavam essa ligação da igreja com o Estado. Sempre houve, é como você disse, se manifestassem eram mortos. Né? No início do século XIV, aparece um homem chamado João Wycliffe. Ele já estava se levantando contra. 1372, mais ou menos, aparece João Hus, que é outro que se levanta. Então, é o seguinte, já havia esse movimento da reforma de não aceitar o caminho que a igreja estava seguindo, entendeu? Então, a luta, vou pegar uma ligadora, estou ficando... Faz bem. A luta era que se voltasse às escrituras, tá? A grande luta da reforma para que se voltasse às escrituras. E o Lutero, ele vai dar justamente... Desculpa. Ele vai dar justamente... Olha o Covid-19. O Lutero, ele vai dar um entendimento acerca da justiça de Deus que eles tinham perdido, porque as pessoas estavam... A salvação que era proclamada era meritória, era por algo meritório. E ele vai falar o seguinte, não é graça, tá? O homem, ele é justificado pela fé, ele vai falar, e ele vai discorrer muito em cima da carta de Paulo aos Romanos. Entendeu? E muita gente diz que o evangelho só chegou ao Brasil muito depois da colonização portuguesa. Você está falando aí de 1500, quando o Brasil já começou já entrou para a história, mas muita gente fala que foi só depois da colonização portuguesa. O que você diz sobre isso? Ouviu a pergunta? Um pequeno pane aqui. Veja bem. Enquanto você se posiciona, alguém perguntou sobre a febre espanhola, onde ela entra nisso tudo, né? Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Tá bom. Vamos chegar lá. Veja bem, antes da gente chegar aqui, dessa questão do evangelho chegar no Brasil, tá? A gente precisa destacar ainda nesse período, a partir de 1700, alguns personagens importantíssimos da história. Um deles, John Wesley. Então, observe que mesmo tendo toda essa dificuldade, há homens tementes, homens piedosos pregando o evangelho. John Wesley, aparece George Whitefield, homem que pregava o evangelho de forma tremenda. E homens que viraram uma referência na evangelização do mundo. Tá? E quanto a essa questão do evangelho chegar aqui no Brasil, muita gente pensa realmente nisso, que o evangelho chegou depois da colonização portuguesa. Da colonização portuguesa e tal. Na verdade, quando os portugueses chegaram aqui, logo depois, pouco tempo depois, a mando do imperador francês, né, chegou aqui no Brasil uma caravana dos chamados huguenotes, que eles já eram protestantes, já pregavam o evangelho e contra a igreja né, dominante no início de 1500, 1514, inclusive foram massacrados, tá, em 1572 foram massacrados, chamado massacre da Noite de São Bartolomeu, ou seja, já havia muita gente que queria proclamar o evangelho e já estavam morrendo por causa disso, tá? Eles vão chegar aqui, os huguenotes vão chegar aqui no Brasil em 1557, mas foram repelidos e foram mortos e foram expulsos pela Armada Portuguesa aqui, porque eles não queriam que os franceses se estabelecessem, e a gente, dentro da história do Brasil, a gente sabe que os franceses não conseguiram se implantar aqui e rechaçaram o evangelho. Mas o evangelho chegou aqui muito cedo, tá? O evangelho chegou aqui muito cedo e os huguenotes é uma prova disso. Tá? Foram reprimidos, mas chegou. Chegou. Tá? Certamente ficou, o fruto ficou. O fruto ficou na terra. Aí estamos entrando no último período da Idade do Homem, certo? Sim.
A idade contemporânea. E o que houve de mais importante na vida da sociedade mundial, na vida da igreja? Melhorou, pois piorou? Essa é a questão. Essa é a questão. A Idade Contemporânea ela começa em 1789, com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa já demonstra que o povo já não estava satisfeito com a monarquia, se revolta e, a partir dali, a história muda para todo mundo. Houve crescimento econômico tremendo, né, na classe industrial, na classe operária, muito, muito, muito bom, né? Só que com isso, a ganância do homem foi fazendo com que algumas coisas fossem acontecendo de forma dramática na vida do homem. Por exemplo, como uma guerra, tá? Como uma guerra. Mas antes da guerra, da Primeira Guerra, que é um evento que marca a história da humanidade também, aparece a primeira grande pandemia no nosso tempo. A primeira, que é o cólera, em 1817. A gente está falando isso e a gente... Nosso tempo por causa da proximidade com os nossos dias. Mas tem 200 anos de história, pelo menos. 200... É para a gente ver que parece que nós estamos vivendo um apocalipse e a gente vai perceber que igreja, crentes como nós, irmãos nossos, passaram por isso. E de forma muito mais dramática. Então, o cólera em 1817 foi o primeiro surto de escala global. Pegou realmente todos os continentes. Tá? Ele mata milhares de pessoas em todo o mundo. E com detalhe, o cólera não é uma doença erradicada. Não é erradicada. Tá? Segundo a Organização Mundial de Saúde, que eu não sei até que ponto a gente está conseguindo ter tanta credibilidade assim, mata de 100 a 120 mil pessoas por ano. O cólera mata de 100 a 120 mil pessoas por ano. Aí, em 1850, a gente está caminhando até 1950, ou seja, 100 anos. 100 anos, né? Aparece uma tal de tuberculose, que vai ser, depois vai se achar penicilina e vai estar. Em 100 anos, sabe quantas pessoas a tuberculose matou? 1 bilhão, cerca de 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão. 100 anos também é bastante tempo, mas não temos a população, não tinha a população mas 1 bilhão é muita gente. É muita gente, tá? Em 100 anos é muita gente. Fizeram um cálculo aí, é muita gente. Em 1889 aparece a gripe russa, tá? Se espalha pela África, Europa e pela América. Mais de 1 milhão de pessoas morrem com essa gripe russa. Estamos chegando já no nosso tempo. Aí, em 1896 até 1980, olha só, 1980, eu tenho um montão de gente que nasceu nessa época aí. Aparece a varíola. Nesse período de quase 100 anos também, foram 300 milhões de pessoas que morreram. Dizem até que o faraó, o Ramsés II, morreu disso. Tá? Então, não é uma doença nova, mas ela vai estourar mesmo em 1896. Tá? Falando de varíola. Então, não é doença nova. Oi? Está falando de varíola? Sim. Falamos sobre falamos sobre a varíola. Mas só que nem só coisa ruim acontece, né? Então, fale de coisa boa agora que aconteceu nesse período. Idade moderna. Então, a igreja, então, por exemplo, despontou. Desde Lutero para cá, quando houve realmente essa ruptura, a igreja despontou, a igreja achou seu caminho no sentido de definição, e daí para cá, o que tem acontecido de bom, então? Pois é. Talvez a boa, grande notícia nesse período. Vamos lembrar que durante todo esse período há uma intensa evangelização no mundo. Missões estão bombando pelo mundo. Estados Unidos e Europa estão bombardeando o mundo com missões. Grandes homens de Deus aparecendo. Sem internet. Sem internet, a cavalo, a pé. Joyner andava pelo menos 40 quilômetros por dia para pregar evangelho. Se ele não andasse, não tivesse um montão de gente convertida, ele não ficava satisfeito. John Wesley, olha o tempo que nós estamos falando. Aí quando entra no século passado, né, no século XX, a primeira grande notícia é o avivamento, que começa na Rua Azusa. 1906. 1906. Gente, esse foi talvez o maior grande momento da história desde o Pentecoste.
porque a igreja ela tá sendo evangelizada, mas precisa de um algo a mais de Deus para dar uma sacudida. Eu sou da teoria, tá? Eu creio, na verdade, eu creio nisso, que muita gente fala, não, nós precisamos de avivamento. Eu creio que no mundo possam haver avivamentos pontuais. Mundial não. Mundial não. Existe um outro aspecto para a gente falar como está falando agora, mas avivamento espiritual, Rua Azul é a referência, tá? De homens e mulheres que oravam e esperavam a oração ser respondida. Um tempo que vai modificar a história da nossa igreja no contexto mundial. A gente do mundo inteiro saiu de seus lugares, de seus países, de navio, para ir para os Estados Unidos, para ir a Los Angeles. Né? Eu estive lá algumas vezes, no berço que eles chamam berço do Pentecoste da Idade Moderna. Isso. E ali eles receberam o mover do Espírito, direcionamento, e saíram para fazer missões. E estamos entrando, então, por falar em Rua Azul, esse período do início do século passado, nos queridos que vieram para o Brasil, Gunnar Wigg e Daniel Berg. Pois é. Então, Deus começou a fazer esse movimento agora diferente. A evangelização, os países, eles já têm um evangelho e Deus precisava dar uma sacudida. Nós cremos dessa forma. Tá? Então, no início do século 1910, chega aqui no Brasil o Gunnar Wigg e o Daniel Berg, e começa lá em Belém do Pará, trazendo um movimento de doido, os caras, língua estranha e tal, e tem a irmãzinha lá muito famosa lá de Belém. Esses homens vêm aqui para o Brasil, eles vêm aqui para o meu bairro, São Cristóvão, olha como São Cristóvão é abençoado. Vão ali para Figueira de Melo, depois vão para Rua Bela, depois vão bater ali no Campo de São Cristóvão, numa igreja que eu fui mesmo por muitos anos, lá do pastor Túlio. Um deles ficou em São Paulo, no Belenzinho, o outro veio para o Rio de Janeiro, né? Exatamente. Então, esses homens trazem algo aqui para o Brasil que é o Pentecoste, tá? Coisa que, apesar de ter muito crente fiel, homem de Deus. Não significa que outros missionários batistas, presbiterianos, já não tivessem chegado no Brasil, né? Eles tinham chegado... Não, já estavam. Ele começa uma igreja batista lá em Belém, que há um chamado um mover do espírito, uma renovação espiritual, e apesar de serem crentes e tal, Deus queria que a igreja desse um passo a mais de intimidade, comunhão com ele. Mas nem tudo são flores. Olha como as coisas vêm e vão. Só que em 1914 até 1918, aparece a Primeira Guerra Mundial, que foi basicamente uma guerra europeia, tá? Mas ela já faz parte de um contexto histórico para matar 10 milhões de pessoas, tá? E cerca de 20 milhões de feridos. Então, já começa a aparecer de novo aí eventos que vão marcar a história da humanidade. Primeira Guerra Mundial, com a Alemanha matando um camarada lá de cima da Europa e outros povos intervém e acaba virando uma guerra lá. Tá? André Cristina está comentando aqui, sempre a Europa no... A Europa exatamente. E quando está acabando a guerra, aparece, como já nos bastasse uma guerra, em 1914, 1918 aparece a famosa, todo mundo fala, gripe espanhola. Gripe espanhola, que é uma variação do vírus do influenza. Olha só que essa praga já existe há muito tempo, tá? Ela só é modificada, não vamos entrar no mérito, tá? E acredita-se que 50% da população mundial tenha sido contaminada, o que vai matar cerca de 40 milhões de pessoas, tá? Era considerada até agora, e eu acho que não vai ser ultrapassada, como a maior pandemia de toda a história do homem, tá? Só que uma coisa termina e começa a outra. 1929, vem a Grande Depressão, tá? Das bolsas de valores do mundo todo que cai, e o mundo entra em crise. A gente está falando... Por que eu queria comentar sobre isso? Porque existe uma expectativa de recessão, desemprego e tal. 29 foi terrível, porque os países que estavam alinhados com os Estados Unidos, que quebraram juntos, o Brasil inclusive. Isso foi em 29. O mundo não acabou por causa disso.
né? Apesar de todas as consequências que uma recessão mundial ela acarreta. E quando eles estão começando a se reerguer, tá, dessa grande depressão, eclode a Segunda Guerra Mundial. É uma Segunda Mundial, essa foi mundial mesmo, porque todos os continentes foram envolvidos nessa guerra. E se calcula de 55 a 80 milhões de pessoas mortas nessa guerra. Então, foi um marco que trouxe um problema sério a todos os países, porque não tem alimento, a produção é pequena, desemprego, fome e uma série de outros fatores. Mas o mundo sobreviveu. Até que a gente chega em 1957, tá? Que é a chamada da pandemia da gripe asiática. Mais 2 milhões de pessoas morrem nessa gripe. Eu falei gripe asiática. Deu para entender? Gripe asiática. Gripe asiática, tá? Que ela se manifesta onde? Na China, em 1957. Se espalha pelo mundo e 2 milhões de pessoas. Aí depois, em 1981, olha que nós estamos já bem pertinho, aparece a praga que muitos crentes chamavam de praga de Deus sobre os homossexuais, que é a AIDS, HIV. Triste. Eu tinha um amigo que teve HIV, um rapaz que se converteu, uma vida difícil, depois deu uma escorregada e Deus salvou. É triste a doença, triste. E ainda morre muita gente de HIV ou de AIDS. Muita, calcula-se que hoje, né, hoje no mundo, 37 milhões de pessoas têm HIV, tá? Eles calculam que ainda hoje, em 2017, tá? Eu tenho uma coisa aqui do HIV, que em 2018 morreram cerca de 770 mil pessoas no mundo todo com HIV. Então, ainda é uma doença que mata muita gente, tá? Crianças, quase 2 milhões de crianças até 15 anos têm HIV. E continua matando, tá? Nós temos aí menos de 10 minutos para terminarmos. Você gostaria de falar sobre as grandes catástrofes que mataram tanta gente nesse período, até chegar aos nossos dias? Apenas para pontuar algumas coisas que Deus sinaliza. Quando fala que um terço da população vai morrer por isso, para aquilo, nas trombetas, nas taças, etc., que vão acontecer depois do arrebatamento da igreja que nós criamos. 2004, um terremoto de tsunami que alcançou 13 países. 223 mil pessoas morreram de uma só vez. 26, isso é só para ver. E aconteceu. E de lá para cá, outras epidemias. Gripe suína, 2009. Quase 17 mil pessoas morreram no mundo. Gripe suína, que disseram que era uma gripezinha e nem deu coisa porque não interessava arrumar problema com o governo na época. Mas isso é outra história, vamos entrar no mérito. Até que nós chegamos no nosso coronavírus aí, no nosso não, esse coronavírus que vai embora. E na verdade, 2019. Ele é de Covid-19 porque foi do ano passado, né? E que vai aí, são os dados mais atuais, a gente tem mais acesso, que ele tem a letalidade de 2%, tá? Das pessoas, 2%. E a gente está criando um caos, uma histeria grande, no meu modo de ver. O que eu penso a respeito? Tem que ter cuidado? Tem que ter cuidado. Tem que cuidar dos idosos, dos vulneráveis? Tem que cuidar deles. Mas a vida continua. Claro. A vida continua e nós, como crentes, não temos que ter esse tipo de preocupação. Eu vou contar a história de um pastor chamado Jaime Soares, que ele diz o seguinte, ele tem a segunda frase, ele fala assim sobre isso. Só existe um ser que morre de véspera, que é o Peru. Crente não morre de véspera. Então, se a nossa vida está na mão do Senhor, a gente vai continuar a vida e vai seguir em frente. Tantos irmãos nossos já passaram por isso, né? Eu queria apenas fazer uma menção aqui de um site, né, que eu tinha dado para o pastor Jason, que é o
World Dometer, como é que fala melhor aí no seu inglês, por gentileza? Eu penso que é Worldometer. Isso, tá? Como se fosse World o Meter. medidor do mundo, medidor do mundo. É um site que ele vai atualizar você em tudo que está acontecendo em tempo real. Morte de criança. É uma coisa estarrecedora. Abortos e morte por cada doença, fome, inanição. Está morrendo gente de todo jeito. Mas a gente está preocupado com o coronavírus. Aham. Mas alguém perguntou assim, vou ver se eu consigo falar isso antes de a gente terminar. Que assim como foi o Bira estava pontuando que assim como Sim. o povo de Israel participou das 3 primeiras pragas, as 3 primeiras pragas no Egito atingiram também o povo de Israel, os hebreus, vamos dizer melhor dizendo os hebreus. Da 4ª em diante eles já não foram tocados, eles não sentiram. O Senhor fez distinção. Então, isso não poderia ser um sinal de que nós também provaríamos alguma coisa desse início de tribulação antes de sermos levados? Não, porque o senhor ele, em muitos momentos, ele fala que nós não vamos passar por grande tribulação. O senhor vai me poupar. Foi bom, o Bira, muito bom o Bira ter falado sobre isso aí, porque eu fui numa palestra de um ex-prefeito de Jericó, lá em Israel. E ele é um homem crente da palestra aqui no Brasil, eu não sei se ele está no Brasil, não sei. 5 minutos. Ele falou, 5 minutos, ele falou uma coisa interessante. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Uhum. Somos embaixadores de Cristo. Somos embaixadores de Cristo. E ele falou o seguinte, olha, toda vez que um país vai entrar em guerra, está para proclamar guerra, vai entrar em conflito, a primeira coisa que o presidente do país faz é chamar os seus embaixadores de volta. Você entendeu? Uhum. Então, o embaixador não fica no lugar de conflito. Ele chama de volta. E se o senhor nos colocou como embaixador de Cristo, é porque o senhor já sabia muito bem que estava lá na frente. O que eu vejo, que eu sei que o nosso tempo está terminando, é o propósito do senhor para esse mundo. Primeiro, para o mundo. Mostrar ao mundo e aos governos que ninguém tem o controle de nada. Deus tem o controle de todas as coisas. Tá? O homem é falível, o sistema é falível, tudo é frágil. O controle está do Senhor. O Senhor vai também demonstrar a compaixão, a longanimidade que nós lemos no texto, lá de cima de 2 de Pedro, para dizer o seguinte: eu tenho misericórdia, é tempo de o homem se voltar para Deus, como João Batista fazia. Então, é uma reflexão, tá? O mundo está numa reflexão compulsória. Hoje eu fui fazer um sepultamento e falei para aquele povo, tem que pensar nisso aqui. Então, de repente, em casa, as pessoas estão mais conectadas, estão ouvindo aquilo que, de repente, normalmente não fariam, porque estariam fazendo outra coisa. Para o mundo, o Senhor está despertando através do Espírito Santo, que existe o pecado, justiça e juízo. E para a igreja, tá? E para a igreja, são os sinais, tá? Os sinais daquilo que está para acontecer, o Senhor está sinalizando algumas coisas, tá? E quer falar do homem de forma individual. Nos últimos 20, 30 anos... nada dos ais, nada dos cálices, nada do... Longe disso. Dos ais, longe disso. É uma reflexão também compulsória. O que é uma reflexão compulsória? Eu estou preso, eu não posso, eu tenho que ouvir alguma coisa. E as pessoas estão buscando ouvir, tá? Estão buscando ouvir porque está com medo, não tem esperança, tem pânico, e começa a ouvir. Precisa ouvir algumas verdades que o Senhor quer estabelecer. O Senhor quer falar para a igreja o seguinte, olha, tira o foco que vivemos desde 1313, e passando para a Idade Antiga e para a Idade Média, em que o foco era os bens materiais e ser dono de alguma coisa, e muda, porque nós voltamos para esse tempo. Nós passamos a ser senhores feudais. E a gente precisa perder o tempo de senhor feudal, de querer possuir, de conquistar, de desejar, de tomar posse, e de começar a olhar para a eternidade. Sabe por que o Senhor está fazendo isso? Para que a gente tenha foco nele. E que saiba que existe uma eternidade e que a salvação, a nossa salvação individual, não depende de igreja de ninguém, é a coisa mais importante da nossa vida. Eu creio que o Senhor queira nos despertar para isso. Que a gente tenha um bom entendimento do que estamos passando nesse momento. Acho muito bom. Creio que várias perguntas ficaram pendentes aqui. Alguém perguntou o texto que a gente citou, que o Senhor nos livra da hora da tentação, está em Apocalipse 3:10. Mas eu gostaria de propor, já que vários estão pedindo aqui para a gente esticar e tal, por que não voltamos quinta-feira com esse tema e damos uma esticada boa? Quinta-feira às 8 horas, pastor Pedro puder,
e a gente dá Já uma está esticada nesse assunto. combinado. Já Pode está ser? combinado. Porque amanhã, Tá a gente combinado. vai amanhã estaremos no meio do nosso culto, desde as 7h30 da noite. Então, não Sim. podemos fazer amanhã. Mas na quinta-feira a gente faz. E quem tiver perguntas, pode mandar para nós, que a gente A gente vai passando trabalhar para o mais. Pedro, para a Isso. gente poder se preparar melhor. Isso. Mas foi muito Isso. gostoso, muito bom. Eu fico feliz de vários irmãos terem participado, vários comentários aqui. Alguém mais falou depois da pandemia tem que voltar ao Sião. O pré-arrebatamento é uma teologia que tem 200 anos. Alguém citou aqui. Não seria bom considerar passar por parte da tribulação? É o pré-arrebatamento, né? Nós falamos sobre isso no início, as 3 linhas: pré, pós e Meso. Meso, tribulação. Né? Então... É porque tem o milênio, né? A milenice. Eu coloquei aí o site para os irmãos, é World Meter. Eu penso que é assim que se fala. É como medidor do mundo. E aí tem todas as informações em tempo real do que está acontecendo. Vale a pena observar. Perseguição aos judeus e a criação do Estado de Israel no século passado seria a prova de que Cristo está voltando, da volta de Cristo está próxima? Vamos falar na quinta-feira, mas com certeza é o maior sinal. Ok. Morrem por dia de câncer 22.320 pessoas. 22.320 pessoas morrem por dia só de câncer, né? Mostrando que coronavírus é fichinha. Tá, deixa eu falar só uma coisinha rápida para vocês. Eu estava conversando com os coveiros hoje, lá que tinha um rapaz que foi meu aluno no seminário, falou comigo e a gente bateu um papo. Eu falei, como é que tá aí? Ele falou assim, pastor, a gente enterrava muita gente com câncer, coração. Sumiram os doentes de coração, de câncer, só morrem de coronavírus. Tem alguma coisa acontecendo. Até a Marielle finalmente foi sepultada, já não falam mais da Marielle. Marielle está presente. Exatamente. Marielle finalmente parece que foi sepultada também. Bem, gente, foi muito bom ter vocês aqui conosco. Pastor Pedro, obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Isso é um privilégio estarmos juntos. Deus, por ser bênção e por trazer tanto esclarecimento. Vai ter muito mais por aí, né? Amém. Estou vendo aqui mais perguntas, mais comentários. A gente vai ficando por aqui, mas quinta-feira, então, temos um tempo marcado. Às 8 da noite, quinta-feira, depois de amanhã, a gente volta com o pastor Pedro. Vamos bombardeá-lo com muitas outras perguntas para falar sobre o que está acontecendo agora e o que nós estamos vivendo, tá bom? Deus abençoe. Você tem 10 segundos aí para se despedir. Eu que agradeço a oportunidade. O senhor é bom e vamos continuar falando algumas coisas importantes para que a gente saiba que a nossa confiança, ela continua no Senhor e é dele que vem toda a esperança e é dele que nós esperamos a melhor resposta e não aquilo que o homem queira dar para nós. Amém. Queridos, muito obrigado mais uma vez. Daqui a pouco, às 10 da noite, nós estamos estudando o livro de Atos, capítulo 7 hoje, que fala sobre o sermão de Estevão, o último que ele pregou. Então, a gente se vê mais tarde e amanhã às 7h30 da noite, nosso culto. E quinta-feira, às 8, estamos de volta com o pastor Pedro Costa Júnior. Uma vez mais, Deus abençoe a cada um. Tenha uma excelente noite. Amém. Deus abençoe.